se fuder. Nosso grupo vai falar sobre a economia do Brasil. A economia do Brasil tem um PIB nominal de 2,39 trilhões de dólares. Foi classificada como a sétima maior economia do mundo em 2011. Segundo o banco de investimentos Goldman Sachs, o Brasil se tornará em 2050 a quarta maior economia do mundo, com um PIB de 11,3 trilhões de dólares. O Brasil é uma das potências emergentes, participando de vários grupos econômicos. Embora esteja passando por uma grave crise econômica, principalmente causada pela crise política, o Brasil apresenta uma forte e sólida economia, principalmente em produtos de matéria-prima. As áreas da agricultura, indústrias e serviços são bem desenvolvidas e encontram-se atualmente em bom momento de expansão. Considerado um país emergente, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking das maiores economias do mundo. Em volume de PIB de 2015, o Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização. A moeda oficial do Brasil é o real. Embora esteja desvalorizada, é uma das mais importantes do mundo. 5 trilhões 904 bilhões foi o PIB de 2015 do Brasil. Os principais produtos exportados do Brasil são minério de ferro, Aço, soja e derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina. café e carne de frango. O país dispõe de um serviço tecnológico e sofisticado, que desenvolve projetos desde submarinos e aeronaves. O Brasil também está envolvido na pesquisa espacial. O Brasil foi o único país do hemisfério sul a integrar a equipe responsável pela construção da Estação Espacial Internacional. Agora iremos falar sobre o começo da economia do Brasil. Na colonização portuguesa do Brasil de 1500 a 1822, até o final dos anos 1930, os elementos de mercado da economia brasileira basearam-se na produção de produtos primários para exportação. O Brasil tinha 3 principais grandes ciclos de produção econômica: o açúcar, o ouro e, a partir do início do século XIX, o café. Com a chegada de milhões de estrangeiros, principalmente de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha, nos anos 30, a economia cresceu muito e viveu um grande avanço econômico e demográfico. Após a década de 1950, o Brasil sofreu um processo de internacionalização da economia, com grande participação do Estado como empresário e no desenvolvimento da infraestrutura, Transporte, energia e portos, e incentivos fiscais. Todos esses fatores, aliados à mão de obra barata, acesso à energia fácil, mercado consumidor emergente, atraíram empresas internacionais para o Brasil. Houve uma grande ampliação do parque industrial, principalmente indústria de bens de consumos duráveis. O aumento da renda per capita de um país nem sempre significa um avanço na qualidade de vida. Nos 21 anos em que os militares permaneceram no poder, a economia brasileira cresceu num ritmo quase 3 vezes maior do que o alcançado nos primeiros 21 anos após a volta da democracia. No período em que essa expansão foi acelerada, entre 1967 e 1973, o Produto Interno Bruto aumentou 10,2% ao ano, em média, dobrando de tamanho em apenas 7 anos. O resultado destoava tanto dos padrões da época, quanto os analistas passaram a chamar de milagre brasileiro. A distribuição dos resultados do crescimento foi bastante desigual, mas na média a renda dos brasileiros aumentou muito nesse período. Em 1964, o brasileiro recebia o equivalente a 17% do que um americano recebia. Em 1978, o brasileiro começou a receber 28% do que um americano recebia. Mas a maneira como os militares conduziram a economia do Brasil enfraqueceu as finanças do país e acabou com a possibilidade de continuar esse avanço. Quando a ditadura acabou, o Brasil mudou. Milhões de pessoas mudaram para as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. E várias pessoas deixaram a zona rural para morar em cidades. Uma indústria moderna e vigorosa se tornou quase metade de toda a renda produzida no Brasil. Mas boa parte do avanço alcançado na ditadura acabou se recuando. E em 1990, o brasileiro voltou a ter 20% de renda americana. Durante o milagre, a alta nas bolsas brasileiras resultou em um clima de euforia. O período do milagre econômico resultou no maior crescimento desde a proclamação da República. Aspectos positivos: Crescimento do PIB entre 7% e 13% ao ano. melhorias significativas na infraestrutura do país. Aumento do nível de emprego proporcional, principalmente pelos investidores na infraestrutura e indústria. Aspectos negativos: Inflação elevada, entre 15% e 20% ao ano. Aumento da dívida interna.
O desenvolvimento econômico foi bancado principalmente por empréstimos exteriores. Esta dívida atrapalhou o Brasil nos anos futuros, pois criou uma dependência entre os credores e o FMI, Fundo Monetário Internacional, além de pegar uma parte significativa no orçamento do Brasil. Não houve distribuição de renda, aumentando ainda mais a desigualdade do país. A atual situação econômica do Brasil. 2015 não foi um ano muito bom para a economia do Brasil. O dólar chegou a R$ 4,00 e a inflação chegou a 10%. O país perdeu o selo de bom pagador de duas agências de risco. Em 2014, o dólar estava abaixo de R$ 3,00. Em 2015, ultrapassou os 4. O PIB acumulou uma queda de 3,2%, a maior queda registrada desde 1996. Ok. Tá bom. Irmão, manda um tranquilo favorável aqui agora. Tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável.